proveitoso para você. Então vamos lá. Inicialmente é importante a gente falar da formação do sistema nervoso. Então a gente tem dois paradigmas, né? A gente tem a visão da medicina ocidental e a gente tem a visão da medicina tradicional chinesa. Vamos começar pela medicina ocidental. A gente tem o desenvolvimento do cérebro, né, do sistema nervoso como um todo, a partir da 3ª semana após a concepção. Ocorre uma diferenciação celular que forma a placa neural no dorso do embrião, né? Aí essa placa neural ela se amplia e sofre uma invaginação. E aí a gente tem a origem do tubo neural. O interior do tubo neural, nesse interior, ele é uma cavidade cheia de líquido amniótico. E o que vai acontecer? Nesse momento vai se formar o encéfalo e a medula espinhal. O encéfalo, ele começa a se desenvolver mais ou menos pela 4ª semana, na extremidade superior do tubo neural, enquanto a medula, ela se desenvolve na parte inferior do tubo neural. As principais partes cerebrais, incluindo o córtex, são visíveis mais ou menos por volta da 7ª semana de vida intrauterina. A partir de então, o cérebro vai começar a crescer e vai começar a se desenvolver. Ainda na 7ª semana de vida, a gente tem a formação completa do tronco encefálico. O que o tronco encefálico faz? Ele recebe informações sensitivas, ele exerce controle motor, é um sítio de controle de funções vitais importantíssimo, cardíacas, respiratórias, faz controle de sono, de vigília, enfim, extremamente importante para nós. O cerebelo e o cérebro também vão se desenvolver nesse mesmo momento, tá? Nesse momento eles ficam claramente visíveis. O cerebelo faz o quê? Faz manutenção do equilíbrio da postura corporal, faz controle do tônus muscular, faz ajuste dos movimentos corporais e também ajuda na aprendizagem motora. Os nervos cranianos e sensoriais também estarão em desenvolvimento nessa fase, mais ou menos por volta da 7ª semana. Já no 7º mês, o que a gente tem? A formação da medula óssea, que é um tecido líquido, gelatinoso, que preenche os ossos, né, a cavidade interna dos ossos, e fabrica os elementos figurados do sangue, que são hemácias, glóbulos vermelhos, leucócitos, glóbulos brancos e as plaquetas. Agora, então, essa é a formação do sistema nervoso na visão da medicina ocidental. Vamos vir agora para a medicina tradicional chinesa. No aspecto pré-natal, então, logo após o momento da concepção, a gente tem a formação da energia ancestral, que é responsável pela transmissão da herança, né? Da herança genética, a gente pode dizer assim, né? Quando os pais transmitem pro filho, né? Essa informação genética, essa energia ancestral feita através do ovócito com o espermatozoide é uma energia que vai ser usada ao longo da vida do indivíduo, né? Essa energia, ela é chamada de Jing. A função do rim é derivada dessa energia que se chama Jing. Lembrando lá, conforme nós vimos lá nos módulos anteriores, né? Lembrando que o rim guarda essa energia que a gente vai usar durante a nossa vida. O rim, o meridiano do rim, nesse módulo aqui, para as questões neurológicas, ele vai ser extremamente importante, porque ele é que vai fazer a formação de todo o sistema nervoso central e periférico. A essência Jing do rim vai produzir a medula, que gera a medula espinhal e abastece o cérebro. A medula em medicina chinesa, ela não tem a mesma relação com a medula óssea da medicina ocidental, tá? A função da medula na medicina chinesa é de nutrir o cérebro, né? E a medula espinhal, o cérebro e a medula espinhal, e de formar a medula óssea. Então, a medula é uma substância de matriz energética para a constituição dos ossos, da medula óssea, do cérebro e da medula espinhal. Em medicina chinesa, o cérebro, então,
tem relação direta fisiológica com o rim, ok? Se a essência Jing do rim for forte, né, ela vai o quê? Vai nutrir o cérebro. Sendo assim, a memória, a concentração serão fatores que estarão bacanas, né? O indivíduo tem uma boa concentração, tem uma boa nutrição cerebral. Se o cérebro não estiver forte, pode acontecer o quê? Falta de memória, tontura, pensamento afetado. Quando a gente pensa, lembra lá no módulo que a gente falou do rim, lembra que a gente falou que como ele vai fazer essa energia ancestral? Ele tem uma relação grande com o envelhecimento? O idoso, né? A pessoa idosa geralmente tem memória afetada, pensamento afetado. Então, por quê? Porque ele já gastou muito essa energia. Então, isso fica muito claro com a ação da energia do meridiano do rim, ok? O cérebro e a medula espinhal são também referidos como mar da medula. Vocês podem achar aí em muitas literaturas como mar da medula, tá? Se o rim apresentar o fator patógeno de calor, a medula pode ser deformada, pode ser alterada na sua conformação, pode acontecer alteração dos ossos, né? Os ossos podem ficar debilitados, porque a gente já falou que essa energia ela tem também relação com o rim. Então, o calor pode sim afetar diretamente a medula e a coluna. O rim, então, através da essência Jing, produz sistema nervoso central. O yin do rim é a substância fundamental para o nascimento, para o crescimento, para a reprodução e controla o mar da medula e o sangue, o shui, tá? O yang, então isso o yin do rim. O yang do rim é a força motriz para todos os processos fisiológicos do corpo. Daí a gente vê a extrema importância do rim para o funcionamento geral do corpo. É importante a gente fazer também uma relação do rim com o coração, né? O chinês diz que é um processo fisiológico direto, extremamente importante. É a relação água e fogo, né? Lembrando também a relação de dominação, né? A água apaga o fogo. Então, esses dois elementos em equilíbrio, eles fazem com que a gente tenha funções fisiológicas adequadas, um equilíbrio energético bacana, ok? O rim, a gente já falou que ele estoca a essência, né? O Jing. O coração governa o sangue, então a gente vai precisar dessa essência aí do sangue para todos os processos fisiológicos. Se tanto o Jing, que é a essência, como o sangue, se eles estiverem em abundância e com livre fluxo, o cérebro vai ser saudável. A relação do cérebro com o rim pode ser explicada na prática através de determinados sintomas. Por exemplo, memória, concentração, como eu falei agora há pouco, quando fracas, tontura, visão turva, podem estar deficientes por alguma dessas duas condições, ok? Então, trazendo uma referência a uma deficiência do mar da medula ou do sangue do coração. Ok? Essa relação fogo e água é uma relação fisiológica muito importante e ela vai precisar estar em equilíbrio. Agora, nós vamos falar um pouquinho dos sistemas internos e das substâncias vitais, né? A gente tem uma relação importante dos sistemas internos e dos tecidos, os sistemas internos e os órgãos dos sentidos e também a relação das emoções. Se a gente for falar das substâncias vitais, quer dizer, primeiro dos sistemas internos. Se a gente falar dos sistemas internos, eles servem para quê? Eles servem para assegurar a produção, a manutenção, o abastecimento, a transformação e o movimento das substâncias vitais. É importante que esses movimentos, essas funções, elas aconteçam de forma adequada para que as substâncias vitais sejam distribuídas pelo corpo e todo o processo fisiológico seja adequado,
ok? Então, quem são as substâncias vitais? Só para a gente poder relembrar: Qi, Xue, a essência, Jing, e os fluidos corpóreos. E aí a gente tem fluidos corpóreos, que são chamados também de Jing, tem os fluidos corpóreos que a gente usa nos processos fisiológicos e fluidos que a gente vai acabar usando, quer dizer, não vai usar, vai excretar para fora do corpo, como por exemplo, a lágrima, o suor, a urina, são fluidos que a gente vai fazer excreção porque são fluidos impuros. Aí vem a relação do sangue, do Xue, que também é uma relação extremamente importante para os sistemas internos, né? E aí, lembrando um pouquinho lá o que a gente viu lá nos módulos lá atrás, a relação do sangue com os órgãos internos, a gente tem a relação do sangue com o coração. O coração governa o sangue dentro dos vasos, governa o sangue e os vasos sanguíneos. O baço mantém o sangue dentro dos vasos. O fígado armazena o sangue. O pulmão fornece energia suficiente para formar o sangue. E o rim umedece o sangue. Então, todos esses sistemas, né, essa relação, ela precisa ser homogênea, ela precisa ser perfeita, entre aspas, né, ela precisa ser adequada para que a gente tenha equilíbrio e distribuição de todos esses sistemas para que o corpo funcione de forma adequada. Importante a gente pensar também aqui nas doenças neurológicas, a gente também vai ter a relação dos fatores patogênicos, né? Impossível não falar deles. A gente tem fatores patogênicos externos, só para relembrar isso, hein, gente? Fatores patogênicos internos e maus hábitos adquiridos. Então, só para a gente relembrar, fatores patogênicos externos são vento, calor, umidade, secura e o frio. Os fatores patogênicos internos, a gente pode pensar nas relações emocionais, né? Nas questões emocionais. Raiva, ansiedade, preocupação, tristeza e medo são fatores patogênicos internos. E, se a gente for pensar nos hábitos adquiridos, a gente vai ter alimentação desregulada, sexo em excesso e excesso de trabalho. Então são hábitos que nós, principalmente nós ocidentais, que a gente vem adquirido, fazem parte da nossa cultura, né? E servem ao longo do tempo e ao longo dos processos fisiológicos, eles são formas, né, da gente realmente adoecer, de trazer desequilíbrio energético para o nosso corpo. Agora, nós vamos começar a falar das patologias propriamente ditas. Vamos começar com uma patologia muito comum, muito conhecida, encontrada muito nos nossos ambulatórios, enfim, de neurologia, que é a doença de Parkinson. A doença de Parkinson, trazendo inicialmente um conceito da visão ocidental, é uma doença degenerativa do sistema nervoso central, crônica e progressiva. Não existe cura, mas existe tratamento, né? A gente tem uma diminuição da produção da dopamina, né? A dopamina, ela ajuda na realização dos movimentos voluntários do corpo de forma automática, ou seja, eu não preciso pensar no movimento para que ele aconteça. A dopamina faz com que a gente realize o movimento, os músculos realizam graças à presença dela, né, dessa substância no nosso cérebro. Na falta dela, particularmente numa pequena região encefálica chamada substância negra, o controle motor é perdido por causa ou da falta dela ou da dificuldade de captá-la, ok? Ocasionando, então, se ela não consegue ser captada, se ela não consegue ser utilizada, o que vai acontecer? Acontecem sinais e sintomas que são bem característicos. Quais são esses sinais e sintomas? Lentidão de movimento. Olha só, a gente vê aqui nessa figura, né, o padrão clássico, né, a postura clássica do paciente que tem Parkinson. Ele vai apresentar lentidão dos movimentos, bradicinesia, né, uma rigidez postural. Ele vai apresentar expressão facial rígida.
Distúrbios na fala, às vezes a fala fica ininteligível, marcha descoordenada, marcha em pequenos passos, ele tem uma anteriorização de tronco, passos curtos, assimétricos, tremor, depressão e muitas vezes até a demência. Então são sintomas que vão aparecer de forma desordenada, né? O paciente pode ter alguns sintomas, outros não, enfim, mas no geral ele pode apresentar esses sintomas. Isso na medicina ocidental. Se a gente for pensar na medicina chinesa, o que a gente tem? A gente tem uma invasão do fator patogênico vento no meridiano do fígado. O vento, ele pode ser ocasionado por vários fatores. A gente pode pensar em vento externo, né, que vem do clima, ok? E a gente pode pensar no calor. O calor dentro do corpo, que pode ser ocasionado por questões emocionais, por questões alimentares, enfim, por uma série de condições, ele pode virar o vento, ele pode ser transformado em vento ao longo do tempo, tá? Então, o vento no fígado, ele pode trazer o Parkinson, né? O vento, ele traz sintomas como tremor, como a rigidez, isso tudo pode ser explicado através do vento. A gente pode ter também mucosidade e calor, o fogo agitando o vento. E a gente pode ter deficiência do yin do rim. Lá quando a gente falou, né, lembra lá que eu falei que o yin do rim faz o crescimento, faz a maturação, enfim, a deficiência dessa energia que vem do Qi ancestral, do Jin, né, e juntamente com o Shui, pode trazer a patologia, né, que nós chamamos de Parkinson, que na verdade é principalmente uma invasão de vento no fígado. Uma coisa importante de se dizer, quando eu digo formação de mucosidade, mucosidade em chinês se chama tannin. É um líquido espesso, pegajoso, que surge sob forma de muco, tá? Mucosidade é presença de muco. Pode aparecer de diversas formas no corpo. Catarro, né? Secreção espessa, secreção nas fezes, leucorreia, pode estar também em outros níveis mais graves, tipo furúnculos, linfonodos, cálculos biliares, tudo isso pode ser considerado mucosidade, ok? A mucosidade seria um agravo da umidade, né? E aí também a mucosidade pode vir combinada com outros fatores patogênicos, como o calor e como o frio, ok, gente? Etiologia. Então, coisas que podem fazer, coisas que podem levar ao aparecimento do Parkinson na medicina chinesa. O estresse emocional, tá? O estresse emocional, principalmente a raiva, a frustração, tá? Que estão relacionadas ao yang do fígado, podem levar ao aparecimento do Parkinson. Na alimentação, né? A gente tem lá a mucosidade. Essa mucosidade, ela pode chegar a ser fogo. Lembra que eu falei que ela pode vir acompanhada de calor? Isso por muito tempo pode virar fogo, tá? Que é uma condição patológica exacerbada. Isso pode fazer o aparecimento do Parkinson, ok? Pode explicar, tá? Lembrando que a umidade, lembra que nós falamos que a umidade ela tem relação com o baço pâncreas, né? A umidade afeta o baço. Então, a gente vai ter que pensar, quando nós formos fazer protocolos de tratamento, a gente vai precisar pensar no baço também, tá? Porque é o meridiano responsável por esse fator, tá bom, gente? Outra coisa importante, atividade sexual exacerbada é uma condição que
pode levar. E aí é claro que a gente está falando em questões de disfunções mesmo, né? Uma condição disfuncional, tanto comportamental quanto, enfim, de hábitos, ok? Desde que seja algo que seja fora do padrão, certo, gente? Outro desequilíbrio que pode levar ao aparecimento do Parkinson é o desequilíbrio do rim com o fígado. A gente já falou da questão do yin, né? Da deficiência do yin do rim, que pode gerar o Parkinson, que vai causar um desequilíbrio no fígado, né? Lembram disso? O elemento água é mãe do elemento madeira. E aí, esse desequilíbrio de mãe e filho pode fazer com que a gente tenha o aparecimento do Parkinson, certo, gente? E aí agora a gente vem para uma parte que é muito importante e muito esperada, né? Que é uma sugestão dos protocolos. Então, o que eu posso fazer? Eu posso... Lembrando, gente, que os protocolos, quando a gente traz aqui para vocês, é uma sugestão, né? É uma forma de vocês começarem a raciocinar de como esse paciente pode ser tratado. Mas a possibilidade é enorme de combinações, né? E aí, isso vai variar, vai depender da sua avaliação prévia para você combinar, entender os sintomas e combinar esses pontos da melhor forma, tá certo? Então, a minha primeira sugestão de protocolos para o paciente que tem Parkinson é Shenmen, rim, cérebro, coração, o fígado e o tronco cerebral. Pensando que o Shenmen, ele tem uma função de acalmar a mente e ele trabalha o quê? Ele trabalha o vento interno. Então, ó ele aqui, esse daqui, o Shenmen, ele vai ajudar a eliminar o vento interno. Então, assim, a base, né, fisiopatológica do Parkinson qual é? O vento. Então, se ele elimina vento interno, é um dos primeiros pontos que a gente vai usar no nosso protocolo, certo, gente? Aí, a gente tem o rim, né? O rim a gente vai trabalhar a energia ancestral, a condição do yin do rim, a gente vai tonificar esse rim para poder melhorar a condição do meridiano energeticamente, ok? Em termos de qualidade. Lembram lá que a gente falou que o rim ele vem, né, com uma energia de qualidade e quantidade limitada. Então, que a gente vai usar durante a vida. A gente já sabe que existem algumas formas de melhorar a qualidade do rim, né? Por exemplo, o Qigong é uma das formas, mas de quantidade a gente ainda não tem, não tem conhecimento. Então, vamos usar muito bem a energia do rim, certo, gente? Aí, a gente tem um ponto cérebro, né? Aqui, gente, a gente tem uma região que se chama área cerebral. Então, nessa área, a gente vai fazer estímulos importantes de adequação dos estímulos cerebrais, ok? Aqui a gente tem tronco cerebral que tem a função de tonificar o cérebro. Ele tonifica o cérebro, ele tonifica o baço e ele tonifica o rim. Então a gente já falou aqui que no Parkinson ele vai ter possivelmente uma deficiência de yin do rim, né? Então se ele tem, justifica a gente usar esse ponto de tronco cerebral, ok? Aí a gente tem o fígado, que tá aqui. O fígado tem uma relação importante de tendão, né? Que vai a relação do vento, né? O principal fator patógeno que vai fazer a patologia, né? Que faz parte da fisiopatologia. Então, a gente vai trabalhar o fígado para trabalhar essa energia do vento. E as questões tendinosas também, né? Musculares. E aqui no centro da concha cava a gente vai ter o ponto coração. O ponto coração, ele tonifica a função do coração. Lembra lá que eu falei lá no começo? O coração, ele vai governar o sangue, né? Os vasos. Então, ele vai ser extremamente importante para fazer essa circulação desse sangue, ok?
Ele acalma a mente também, ele ajuda no suor, enfim. Então, vai ser um ponto importante para a gente poder usar no nosso protocolo, ok? Outra sugestão de protocolo que a gente tem é o Shenmen, o Rin, o simpático, né? O simpático vai fazer a regulação autonômica, né? A gente tem o ponto fígado, que eu já falei, né? Por causa da relação do vento. A gente tem o ponto... aqui é tronco cerebral. Aqui a gente vai ter subcórtex, tá aqui, ok? Aqui a gente vai ter Yang 1 e Yang 2 do fígado. Yang 1 e Yang 2, vamos pensar que são pontos Yangs, eles estão lá na região aqui, né? Na região da hélix, então é um dos pontos mais altos da orelha. Então a gente vai trabalhar as questões Yangs. O vento é bacana, o aumento do Yang é bacana a gente trabalhar aqui. Pode fazer sangria nesses pontos? Pode, é uma boa possibilidade de tratamento, ok? E tronco cerebral, que eu já falei. Outra sugestão de protocolos é começar com o ponto zero. E aí agora, falando em começar com o ponto zero, vocês podem perceber que a gente, na maioria das vezes, a gente começa ou com Shenmen ou com ponto zero. Na verdade, uma preferência mesmo, porque a gente sabe que o Shenmen tem essa relação do triângulo cibernético, né, que a gente faz Shenmen, Rin e simpático, que são os 3 pontos do triângulo que fazem a abertura energética da orelha para a recepção dos outros estímulos. Então, são pontos extremamente importantes, eu gosto muito de usar nos meus protocolos, tá? Ou então a gente faz um começo com o ponto zero. É uma regra? Não, gente, não é uma regra. Eu gosto muito, tenho excelentes resultados com esse tipo de atuação, ok? Que isso fique bem claro aqui para nós. Então a gente tem o ponto zero aqui, que é um ponto também energético, é um ponto também que tem uma relação importante com o nervo vago, né? Então ele tem uma atuação importante nos processos fisiológicos, tá? Aí a gente vai ter o rim, a gente vai ter simpático, podemos trabalhar coração, podemos trabalhar coração aqui, podemos trabalhar occipital e podemos trabalhar o ponto tálamo, ok? Importante dizer, o occipital, o ponto occipital, ele dispersa o vento frio, ele tá aqui. Ele dispersa o vento frio e ele dispersa o vento calor. Então, a gente está falando de vento, então vai ser um ponto extremamente importante para a gente usar no nosso protocolo, ok? Ele acalma a mente também e ele faz o quê? Tonifica o meridiano do fígado. Então, ele melhora o fluxo energético desse meridiano que está comprometido, ok? E o ponto tálamo também, trazendo um pouquinho aqui para vocês, o ponto tálamo, ele acalma a mente, ele regula a atividade cortical, então ele é extremamente importante nas patologias neurológicas, ele vai aparecer em muitos dos protocolos, tá? Então, por quê? Porque ele regula a atividade cortical e neurovegetativa, e ele regula a função dos órgãos internos, tá? Com reações tanto endócrinos quanto emocionais.